Olá pessoal! No vídeo de hoje gostaria de convidá-los novamente a viajar no tempo. Dessa vez, a partir de agora, vamos voltar mais de 4 bilhões e meio de anos. E aí, ficou interessado? Vamos participar de um evento especial do passado. Aliás, se esse evento não tivesse ocorrido, esse vídeo nunca teria existido e nem mesmo teria sido visto. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. Hoje vamos assistir ao nascimento do Sol. Interessante, não é? Então, chega de enrolação e vamos começar. Terra natal. Embora as estrelas tenham uma vida curta, a humanidade ainda não viveu tempo suficiente para testemunhar a vida completa de uma estrela, desde o seu nascimento em uma nuvem molecular até a sua explosão. Mas há muitas estrelas em diferentes estágios da vida ao redor da Terra. Por isso, sabemos como as estrelas nascem, vivem e desaparecem. E esse processo também se aplica ao Sol. Bem, tudo começou com uma nuvem molecular chamada Berço das Estrelas. Há muito tempo atrás, num lugar muito distante, não tão longe, havia uma enorme nuvem molecular de hidrogênio em nossa galáxia. E como será que ela era? Talvez fosse um pouco parecida com os famosos pilares da criação na nebulosa da Águia. O berço das estrelas possui muita massa e é muito grande. Sua massa é de centenas de milhares a milhões de vezes a do Sol. E devido aos caprichos do universo, está espalhada por muitos parsecs. E nesse local, a matéria possui uma densidade muito baixa. A nuvem molecular é bonita quando observada por fora, mas ao adentrar e olhar ao seu redor, não passa de um vácuo comum do universo. Mas dentro desse mar de partículas ocorriam flutuações espaciais nas velocidades e densidades da matéria, fazendo com que a matéria se condensasse em alguns locais, criando-se pequenos caroços. Os objetos foram crescendo gradualmente, coletando cada vez mais matéria e contraindo-se gradualmente sob seu próprio peso. Então, quando o núcleo da matéria condensada atinge finalmente 1 milhão de graus ou mais, começa-se uma reação termonuclear. E nesse berço onde nasceram as primeiras estrelas, nasceu também o Sol. Provavelmente dentro da nuvem molecular, há centenas de milhões de anos antes do nascimento do Sol, foram aparecendo 1, 2, 3, 10 luzes brilhantes. As primeiras estrelas nascidas nessa nuvem molecular foram estrelas do tipo O e B, como as estrelas Rigel e Zeta Orionis. Suas massas eram dezenas de vezes a do Sol. Como havia matéria em abundância, eles devem ter absorvido cada vez mais matéria, sem hesitação. Essas estrelas, a avó e o avô do Sol, tinham brilhos intensos e eram muito quentes. Se a Terra girasse em torno dessas estrelas na mesma órbita que faz em relação ao Sol hoje, a uma distância média de 1 unidade astronômica, a Terra certamente já estaria em cinzas. A mãe do Sol. Quanto mais massiva é uma estrela, mais ela brilha e mais ativa ela é. E quanto mais ativa, mais curta é a sua vida. Tudo em excesso, como comer demais, é prejudicial à vida e à saúde. E mesmo que vocês fossem uma estrela, seria a mesma coisa. O tempo de vida das estrelas gigantes azuis não dura muito. O seu lema é viver pouco, mas intensamente. Estrelas gigantes azuis vivem por apenas dezenas de milhões de anos. As primeiras estrelas nascidas em nossas nuvens moleculares tiveram o mesmo destino. Após uma sequência de explosões de supernova, o núcleo que sobrou tornou-se uma estrela de nêutrons ou um buraco negro conforme sua massa. Mas isso não significa que o material das estrelas tenha sido desperdiçado. As estrelas têm um ciclo peculiar, como se fosse um ciclo cósmico, onde a estrela morre, mas com os restos das matérias forma-se uma nova estrela. Quando ocorre uma explosão de supernova, a matéria que envolve a nuvem molecular é empurrada, criando áreas cada vez mais densas na nuvem molecular, que são então preenchidas com elementos mais pesados que o hélio. Os astrônomos chamam esses elementos de metais. Cada corpo celeste é como um laboratório de fusão, com elementos mais pesados sendo sintetizados em seu interior. Quanto mais densa a matéria na nuvem molecular, mais objetos são criados no interior.
como há os bebês que nascem, há também a mãe do Sol. De acordo com cálculos de especialistas, ela era uma estrela 30 vezes mais maciça que o Sol. Astrofísicos deram a essa estrela o nome de Colequil, em homenagem à deusa que se diz ter dado a luz ao Sol na mitologia asteca. Colequil também era provavelmente uma estrela azul branco brilhante. Juntamente com ela, nasceram aproximadamente 2.000 estrelas irmãs. Acredita-se que algumas delas eram estrelas gigantes, como Colequil, e outras se assemelham ao nosso Sol. Agora, as nossas raízes, que são as nuvens moleculares, tornaram-se aglomerados de estrelas completamente dispersos. É um grupo de estrelas que foram unidas pela gravidade, como se fossem parentes. Se você quer saber como elas eram, olhe para o céu estrelado e encontre o famoso aglomerado das Pleiades. O aglomerado das Pleiades é um dos mais próximos da Terra, mais brilhante e um dos maiores aglomerados estelares aberto. A era de Colequil não durou muito. Este é um destino de estrelas brilhantes. Quando Colequil atingiu a velhice precocemente, começou a se expandir e a perder material, produzindo ventos estelares muito fortes. Esse é praticamente o mesmo comportamento de Betelgeuse que vimos em um vídeo anterior aqui no nosso canal. Colequil, ao final, explode, lançando materiais ricos em metais. É provável que o Sol tenha se formado desse mesmo material. O metal lançado nesse momento continha um isótopo especial chamado alumínio 26. Esse material é bastante comum em meteoritos do Sistema Solar e também pode ser encontrado na Terra, principalmente onde os meteoritos caíram. Na verdade, foi esse alumínio 26 que nos contou toda essa história em primeiro lugar. Os especialistas perceberam que esse material só pode ser formado no forno de uma estrela. O nascimento e a expulsão do Sol. Finalmente chegou a hora. A era dos objetos celestes jovens, ativos e de vidas curtas que estavam em torno do Sol em sua fase inicial está chegando ao fim. Em algum lugar em nosso aglomerado estelar nasceu um novo caroço de protoestrela do material lançado por Colequil. Nesse caroço, ao longo do tempo, ocorreu uma reação termonuclear. Era uma estrela muito menor, mais compacta do que seus ancestrais. Se a estrela fosse capaz de falar, provavelmente ela teria olhado para esse pequeno objeto e dito: "Sai daqui, sua anã laranja tipo G2". Mas essa anã laranja estava destinada a viver bilhões de anos, muito mais tempo do que o seu brilhante e maciço ancestral. Você já deve ter entendido, né? Sim. Este é o Sol nos seus primeiros dias. Em algum momento durante essa fase, a formação de estrelas cessou no aglomerado de estrelas onde temos nossas raízes. Todas as estrelas jovens se queimaram e utilizaram todo o seu material. E assim, restou somente as estrelas de vida longa. Sobraram poucos materiais úteis, que serviram para formar estrelas como nosso Sol, ou foram espalhados no espaço por explosões de supernovas ou ionização. Depois disso, certamente, o nosso aglomerado estelar aberto entrou em colapso. As conexões entre os aglomerados tornaram-se cada vez mais fracas e foram afetadas pelas forças das marés dos aglomerados estelares e nuvens interestelares circundantes. Talvez antes de o Sol começar a queimar adequadamente, ele foi arrastado pelas correntes gravitacionais da galáxia ou arremessado para longe pela atração gravitacional dos corpos celestes. Assim, o Sol passou a fazer parte de uma galáxia comum. Os restos do aglomerado onde o Sol nasceu provavelmente não serão encontrados nem mesmo se procurado no mapa galáctico. Aliás, não se sabe nem por onde começar a procurar. No passado, o Sol deve ter orbitado independentemente em torno do centro galáctico por cerca de 18 vezes. Pode ser que os buracos negros ou pulsares sejam um remanescente da mãe do Sol, Colequil, mas enquanto não for encontrado alumínio 26 nas suas proximidades ou não for feito um teste de DNA galáctico para identificar os ancestrais distantes, não será possível ter essa confirmação. Ainda pode ser que o Sol tenha outras irmãs, mas isso também somente será possível descobrir se for realizada uma análise espectral detalhada das estrelas e da crosta do planeta. Isso é um pouco triste, não acham? A juventude do Sol. No início, o Sol esquentava gradualmente, tornando-se cada vez mais quente. Não sabemos exatamente quanto tempo levou esse processo.
Pode ter levado cerca de milhões de anos ou menos tempo. Mas nessa época, o sistema planetário já tinha começado a se formar sobre o Sol. Grandes quantidades de poeira e pequenos meteoritos ficavam orbitando o Sol, formando nuvens caóticas e nebulosas. Aliás, se já existisse civilização inteligente naquela época e tentassem observar o Sol, provavelmente não conseguiriam. Os planetas se formavam dentro dessas nuvens. Pequenos planetesimais acabavam se colidindo e crescendo gradualmente. Com o tempo, formaram-se mais de 100 pequenos planetas, com tamanhos desde a Lua até Marte. Dentre eles, alguns se colidiram e tornaram-se planetas ainda maiores. Alguns deles também foram lançados pela gravidade para a nuvem de Oort, na parte externa do Sistema Solar, enquanto outros foram reduzidos a pó devido à colisão. Alguns tiveram a sorte de se tornarem satélites de grandes planetas como Júpiter, enquanto outros, sem muita sorte, foram jogados para algum lugar. Este é um período mais enigmático para os especialistas. Não se sabe quanto tempo durou esse período e o motivo pelo qual permaneceram 4 planetas terrestres e 4 planetas gigantes. Antigamente pensava-se que todo o planeta nascia no mesmo lugar onde estão atualmente. No entanto, estudos recentes demonstraram que o Sistema Solar já foi muito mais desordenado do que é hoje. Acredita-se que os planetas tinham momentos em que se aproximavam ou se distanciavam do Sol. Bom, pessoal, a nossa história sobre a família do Sol chegou ao fim. Obrigado a todos que nos assistiram. Tudo isso ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos. O Sol finalmente nasce e começa a brilhar nos céus dos planetas. Com a formação do Sistema Solar, as poeiras e os microplanetas extras foram completamente eliminados. O mar se formou na Terra, dando início à primeira era geológica, a Era Adiana. Mas isso se trata de uma outra história. Por isso, aguarde o nosso próximo episódio, que também será muito interessante. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim você não vai perder nenhuma história interessante. E eu espero vê-los em breve. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Pipa. Tchau, tchau.